No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Peter e sua família resolveram fazer uma viagem para a Itália, com o direito até mesmo de aparecer um personagem bastante familiar. Após ter descoberto que as passagens aéreas estavam mais baratas, Lois rapidamente conversou com o Peter sobre fazer uma viagem em família, visto que estavam praticamente estagnados naquela cidade. Porém, ao perceber que ele não concordava com a ideia de viajar, Lois resolveu comprar algumas passagens para todos da família. Isso é claro sem contar para ele. E quando finalmente chegaram no país, Peter não aparentava estar muito feliz. No entanto, ao perceber que ela apenas queria algumas férias românticas, e faria de tudo para conseguir realizar isso, Peter resolveu encontrar o italiano que existia dentro dele, para reconquistar a sua esposa. Mas acabou passando um pouco dos limites, ao ter destruído os passaportes de todos da família, e assim os impossibilitando de voltar para casa. O episódio começa com Peter e sua família assistindo televisão. E no jornal, o âncora comentava sobre as quedas de preço que as passagens aéreas estavam tendo. Em seguida, a repórter asiática falava mais sobre isso. Ao mesmo tempo, Joe tentava aparecer na televisão várias vezes, com o intuito de apenas mandar um oi para sua mãe. Após ver aquela notícia, Lois fica bastante animada e fala com o Peter sobre fazerem uma viagem, visto que a família estava totalmente estagnada. Porém, ele fala que isso não era verdade, pois até mesmo chegaram a fazer um passeio de helicóptero. E em seguida, Lois comenta que aquilo não foi bem uma viagem. E agora que poderiam finalmente fazer isso, não deveriam desperdiçar essa oportunidade. No entanto, Peter ainda não concordava com a ideia, pois além de não gostar de viajar, sua foto de passaporte estava horrível. Após isso, Lois tenta lhe convencer de outra forma, falando que essa viagem daria um pouco de cultura para as crianças. No entanto, isso não chega a funcionar, e então, Peter fala que os seus filhos receberiam toda a cultura que precisavam, ali na cidade de Quahog. Além disso, havia mais cultura no seu mindinho do que em qualquer outro lugar. O que rapidamente acaba deixando ela bastante surpresa. Mais tarde, Peter e sua família visitavam o Museu da Ciência de Quahog. E momentos depois, ele saía do local totalmente decepcionado. Já de noite, todos estavam em um estacionamento. E ao ser questionado pelo Chris, o motivo de estarem ali, ele responde que às vezes quando seu time de futebol não ganhava a partida, você precisava bater no árbitro. E em seguida, Peter começa a fazer exatamente isso. Porém, enquanto liberava sua raiva, descobriu que o árbitro era um velho conhecido. Mas não foi o suficiente para que ele parasse de fazer aquilo. E no final, até chamou seu filho Chris para conhecê-lo. No dia seguinte, enquanto Brian e as crianças assistiam televisão, Lois acaba chegando ali, e fala que tinha uma surpresa. Como aquele foi o último dia das promoções, não pôde deixar de aproveitar a oportunidade. E então, resolveu comprar passagens para a Itália. Porém, ao ser questionada se o Peter havia concordado com isso, Lois fala que ainda não contou para ele. Em seguida, Peter acaba chegando ali. E ao questioná-la sobre aquelas passagens, Lois rapidamente inventa uma mentira, falando que eram passagens para o maior parque aquático do estado. E surpreendentemente, ele não acredita na sua história. Porém logo em seguida, isso muda totalmente. E quanto mais ele perguntava sobre esse tal parque aquático, mais eles prolongavam a mentira. O que rapidamente deixou ele bastante animado. E quando já estavam no avião, Peter finalmente percebeu algo de estranho. Vendo isso, Brian resolveu continuar com a mentira. Porém, Lois resolve contar a verdade. Que estavam indo para a Itália, e o parque aquático que havia falado claramente não existia. O que em seguida, chega a ser confirmado que não era verdade. Um tempo depois, Peter ainda estava irritado com aquilo. Ao mesmo tempo, Lois comentava que a viagem faria bem à família. Além disso, estavam precisando de um pouco de romance no casamento. No entanto, Peter a lembrava que na noite passada, chegaram a realizar algumas fantasias. Não sei quem você é, e meu nome não é Lois. O meu é. Vamos brincar de novo. Momentos depois, eles finalmente chegam na Itália. E ao saírem do aeroporto, Peter fala que como estavam 6 horas à frente no fuso, iria ligar para o Joe, para lhe contar sobre o futuro. Porém ao fazer isso descobre algo terrível. Mais tarde, enquanto Peter assistia televisão,
Lois resolveu chamá-lo para ver o pôr do sol. Mas infelizmente ele acaba recusando, já que preferiria ficar ali e se irritar com aquele controle remoto do hotel que não estava funcionando. E enquanto ele apertava os botões, Stewie se transformava em vários personagens diferentes. Em seguida, Lois acaba ficando irritada e o questiona por que era tão difícil passar uma tarde com a sua esposa, em uma das cidades mais românticas do mundo. Ao mesmo tempo, Peter a lembrava que não concordou em fazer aquela viagem. Com isso, Lois então perde a paciência e fala que iria curtir a Itália de qualquer jeito. O que rapidamente acaba acontecendo. E ao ver aquilo, Peter resolve ir falar com ela. Porém não adianta muita coisa. Após isso, um famoso cantor americano aparece ali. E ao falar que havia diversas maneiras de perder uma garota, mas apenas uma de reconquistá-la, resolve lhe dar um conselho, em que precisaria acionar o seu charme italiano. Momentos depois, Peter acaba despertando, mas estava totalmente sem roupas. E então fala que iria reconquistar a Lois. Um tempo depois, ele finalmente a encontra. E já estava com o seu novo visual. E ao ir se desculpar com ela, Peter agia de uma maneira totalmente diferente. E no final, acaba se transformando em algo bastante bizarro. Mais tarde, em um estádio de futebol, Peter a levou a um local para lhe provar o seu amor. Já de noite, enquanto passeavam de barco, após tê-la pedido desculpas, Peter rapidamente começou a beijá-la. E como já era esperado, isso acaba indo parar na cama. E durante isso, Lois estava bastante feliz. E ao falar que gostaria que nunca fossem embora, Peter sugere que morassem na Itália. Com isso, ele então decide queimar os passaportes de todos da família. E em seguida, resolve ir contar a novidade para seus filhos. Um mês depois, Peter andava de bicicleta pela cidade, e aparentava estar bastante feliz. Porém ao chegar em casa, Lois o lembra que passear de bicicleta pela cidade não estava pagando as contas. Além disso, as crianças não conseguiam aprender nada naquela escola. Em seguida, fala que já estava na hora de voltarem para casa. E Brian fala que a maior parte do dinheiro que ganhava era obrigado a entregar para a máfia que aterrorizava aquela aldeia. Ao mesmo tempo Meg ficava bastante irritada, pois justo agora que arranjou um namorado, teriam que ir embora. E após falar sobre o seu trabalho, ele acaba aparecendo ali. Um tempo depois, no consulado americano, Peter e sua família são pegos de surpresa ao descobrirem que não poderiam voltar para os Estados Unidos até que fizessem um teste de cidadania americana, sendo um deles, em que precisariam cantar o hino do país. We'll always love you. E quando finalmente terminam os testes, o funcionário revela que teriam suas cidadanias de volta em 6 meses. E ao ser questionado o que deveriam fazer agora, Peter responde que entrariam ilegalmente nos Estados Unidos. Já de noite, eles conseguem entrar em um navio cargueiro. E após um tempo, finalmente chegam na cidade de Quahog. Porém, estavam fingindo ser algumas bonecas infláveis, com o direito até mesmo de passarem por um teste de uso. Já de noite, Peter e sua família estavam de volta em casa. E durante isso, o namorado de Meg resolveu visitá-la, e até mesmo a levou para o seu castelo.